de cálculo 4, certo? E hoje, pessoal, a gente vai estudar as equações exatas, tá certo? As diferenciais exatas. Muito bem, eu coloquei já aqui no quadro, pessoal, definição, fiz aqui um pequeno resumo, porque, a bem da verdade, vocês vão enxergar, a partir desse, eu já coloquei aqui um teorema, né, que del M, del Y é igual a del N, del X, em função, claro, das definições que a gente vai ter para M e para N, tá certo? Quando a gente compreender isso aí, a gente vai poder enxergar, né, que aquela equação diferencial é uma equação exata, a gente vai poder resolvê-la de uma forma plena, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Reparem então, ó, aqui de início, aqui um resumo, tá? Do que vocês acho que já estudaram aí nos cursos, né? Cálculo 1, 2, 3, tal, né? Mas vejam, ó, se z é igual a uma função de f aqui, ó, de xy, tá certo? Z igual a f de xy, né? É uma função com derivadas parciais contínuas, é uma região R do plano, né? Xy, certo? Então, a diferencial total de z, isso aqui a gente já conhece plenamente, né? Só recordando, né? Então, ó, o dz, ó, del f del x dx, del f del y dy. Muito bem, muito bem. Mas veja, ó, no caso específico, para z ser igual a c, né, no caso aqui uma constante, não é isso, pessoal? Vejam lá, o seu dz é igual a zero, né? A derivada de uma constante. É por isso que eu coloquei, então, aqui, pessoal, ó, del f del x dx, del f del y dy igual a zero. Muito bem, ó, isso aqui é importantíssimo, pessoal, porque quando a gente vai tratar das equações exatas, veja o que acontece, ó. Uma expressão diferencial, ó, repara, a expressão diferencial, eu estou tratando, ó, m de xy dx mais n de xy dy, é uma diferencial exata em uma região R do plano xy, a mesma condição, ó, região R do plano xy, se ela corresponde à diferencial total de alguma função f. Então, ó, repara que até esse ponto aqui, o que eu estou querendo, então, é unir esse m dx mais n dy com o meu del f del x dx, del f del y dy. Porque, vejam lá, ó, vejam lá, uma equação diferencial da forma, agora já igualando a zero, ó, o seu m de xy dx mais o n de xy dy igual a zero, é chamada de uma equação exata, certo? Se a expressão do lado esquerdo é uma diferencial exata, certo? Então, percebam, pessoal, para ela ser, então, exata, esse m de dx aqui, ó, mais n de xy dy, ela deve ser exatamente, ó, del f del x dx mais del f del y dy. É isso que a gente está garantindo na definição da equação exata. No entanto, ó, quando a gente garante isso, percebam ó, que para o teorema, tá certo? Se eu já reconhecer naquela equação diferencial que ela é exata, certo? Percebam que a gente tem que ter del m, del y igual a del n, del x. Tudo bem. Então, vejam aqui eu só fiz colocar, né? Tá certo? Explanar esse teorema importantíssimo, né? Ó, sejam m de xy e n de xy, funções contínuas com derivadas parciais contínuas em uma região aqui, ó, já que a gente está no plano xy, né? Região retangular R, tá certo? Definido, ó, pessoal, eu coloquei dois, aqui, ó, cuidado, ó, esse R aqui, ó, não tem nada a ver com esse R, né? Esse R aqui, ó, é do retangular, tá? Ok? Certo? Isso ficou um pouco, não foi, pessoal? Distante, mas é retangular, R, né? Aí definido, ó, o X está entre AB, definição, né? E o Y entre CD, né? Então, uma condição necessária e suficiente para que m de xy dx mais n de xy dy seja uma diferencial exata, pronto, aí é que está a sutileza, né, pessoal? O del m, del y tem que ser igual a del n, del x. Pessoal, essa é a condição primeira, é a condição inicial para você enxergar uma equação diferencial exata, tá certo? Então, vejam só. Aqui, pessoal, a prova é básica, mas vai ajudar muito a gente, certo? Porque, vejam aí, ó, em função do que a gente já tinha colocado na definição de equação exata, vejam então que m de xy dx mais n de xy dy é igual ó, a del f del x dx mais del f del y dy. Vejam aqui ó, que a gente já pode tirar aqui, ó, pessoal, ó,
o m de xy sendo igual a del f del x, e aqui, ó, o n de xy, porque está ligado a dy, pessoal, aqui, ó, é igual a del f del y. Pronto, foi o que eu tirei, né? Então, eu disse, ó, o m é igual a del f del x, e o n é igual a del f del y, né? A partir desta igualdade, não é isso? Mas vejam a sutileza, porque, ó, percebam, eu vou e derivo parcialmente o m. Poderia também derivar o n, mas vamos derivando o m. Vejam, ó, del m, del y, pessoal, é igual, ó, a del y de, ó, quem é o m, ó? A gente já viu, ó, del f del x, não é isso? Então, conforme a gente já aprendeu, né, das aulas de cálculo, ó, então, ó, del y de del f del x, ó, seria aqui, esse del 2, ó, de f de del y del x, né? Del y del x, não é isso? Porque, a bem da verdade, são duas derivadas, não é isso? Mas veja, pessoal, também outra sutileza, e a gente garante isso com as propriedades. Já aqui, ó, eu já poderia ter invertido aqui, ó, passar o del x e trazer o del y, né? E dá no mesmo. Quer dizer, todas essas igualdades aqui permanecem. Mas o que foi que eu fiz? Ó? Eu separei o del x aqui. Ó. Quando eu separo o del x, ó, sobra só del f del y. Mas o del f del y é o n. Então, eu fico com del x, ó, de n. Então, del n del x. Certo? Então, vejam, ó, a bem da verdade, então, aqui del m del y é igual a del n del x. Se vocês puderem, por gentileza, se der, vocês podem também, pessoal, fazer o caminho, ó, encontrando del n, aqui como eu fiz aqui, ó, del x, e fazer o caminho inverso. É a mesma coisa, Vejam, pessoal, ó, que como é uma igualdade, não é isso, ó, você fazendo o caminho inverso, é a mesma coisa, tá certo? Mas se você quiser tentar e verificar isso, vai dar o mesmo resultado, ou seja, del m del y é igual a del n del x. Muito bem, vamos para as questões, no livro, pessoal, do ZIL, certo? As páginas são 67 e 68. Aí, pessoal, o bacana é vocês resolverem tudo. Se já resolveram, melhor ainda, né? Faz outros livros, pega outros livros. Mas assim, pessoal, seria muito bacana que vocês pudessem resolver, tá certo? As questões da página 67 e 68, certo? São questões bem interessantes, pessoal. Eu vou começar, para quem tiver já com o livro aí, pessoal, com a questão 11, certo? Ok? Vamos ver aqui, pessoal. Deixa eu copiá-la aqui, tá? Então, aí, pessoal, ó, página 67 e página 68, ok? Muito bem. A questão, então, pessoal, é a 11, certo? Muito bem, muito bem. Aí, pessoal, para essa questão especificamente, se vocês também ó, quiserem dar uma parada no vídeo e já resolver, seria bem interessante. Veja então, nós estamos dentro do assunto das equações diferenciais exatas, né? Então, ele quer que resolva as questões, tá certo? Essas que nós vamos colocar aqui, no caso das questões 67 e 68, né? Primeiro, a gente tem que provar se ela é exata. Não esqueçam nunca disso, né? A condição do nosso teorema era que para ser uma equação diferencial exata, ordinária exata, a gente deve ter del m del y igual a del n del x, tá, pessoal? Então, é fundamental, esse é o primeiro passo. Porque muitas vezes, pessoal, o aluno já vai diretamente já aplicando as regras de resolução das questões envolvendo equações diferenciais exatas e esquecendo do teorema, né? Esquecendo do teorema. Então, vejam só. Aqui, pessoal, para essa equação diferencial, aqui, ó, vejam que
a gente já tinha colocado, né, que esse daqui vai ser o m, né, porque é m dx, não é isso? Mais, pessoal, n dy, não é isso? Então, vejam só, pessoal, eu vou colocar assim, tá, ó, temos, certo, ó, m, no caso, o m, eu estou colocando só a letra, mas também se quiser m de x, y, vai ser, pessoal, y, logaritmo neperiano de y menos e elevado a menos xy, não é isso? Vejam só, para o m, eu preciso fazer, para a gente, já com m, a gente já pode encontrar o del m, del y, né? Porque pelo teorema, para ser exata, tem que ser del m, del y igual a del n, del x, certo? Então, vamos ver, pessoal, vai ficar del m, del y, né? Del m, del y, pessoal. Seria, pessoal, o del dessa função aqui, ó, y logaritmo neperiano de y, menos e elevado a menos xy, del y. Não é isso aí, pessoal? É isso aí. Muito bem. Então, ó, fica, ó, del m, del y, vai ser. Olha só, pessoal, a derivada é totalmente em relação a y, né? Então, tem que ter todo o zelo aqui, ó, porque aqui a gente tem o produto de duas funções em y, né? Ok? Então, a gente já sabe, né? Ó, derivada da primeira, já que é o produto, né? Ó, derivada da primeira vezes a segunda, tá certo? Mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Não é isso, pessoal? Né? Muito bem, pessoal. Ó, e depois a derivada da exponencial de menos xy. Vejam aí, pessoal, que nós estamos derivando em relação a y, então o menos x é a constante, né? A gente já aprendeu que a derivada da exponencial de ax, certo? Ou ay, certo? O a sendo uma constante é a vezes a exponencial da função ax ou ay, né? Então, vejam só, a constante é menos xy, né? Então, ela passa multiplicando, né? Então, ficaria, ó, menos x vezes exponencial de menos xy. Pela regra da cadeia, tranquilo, né? Eu sei que vocês sabem disso aí demais, já de cor salteado. Muito bem. Então, fica, pessoal, ó, del m, del y, vai ser igual. Ó, já vou colocar direto, tá? Pessoal, aqui a gente já pode, essa derivada aqui, ó, é 1. Então, fica logaritmo neperiano de y, mais y vezes, ó, derivada do logaritmo neperiano, ó, de y, 1 sobre y, certo? Ó, o menos pelo menos, pessoal, x vezes e elevado a menos xy. Então, pessoal, o del m, del y vai ser, ó, logaritmo neperiano de y, ó, y sobre y, 1 mais x vezes e elevado a menos xy. Ok, pessoal? Essa seria, esse né? O del m, del y. No caso específico, para ser exata, o del m, del n, del x deve ser esse mesmo valor. Ok? Vamos lá, pessoal, vamos lá. A gente colocou, né? Temos, porém, né, pessoal? Porém, ó, o n é igual a 1 sobre y mais x vezes o logaritmo neperiano de y, certo? Então, pessoal, a gente vai ter o del n, del x sendo igual a del x, pessoal, da função, né? 1 sobre y mais x vezes logaritmo neperiano de y. Não é isso? Muito bem, muito bem. Então, vejam aí, ó, o seu del n, del x vai ser igual. Olha só, pessoal, a gente está derivando, ó, 1 sobre y mais x vezes o logaritmo neperiano de y, ó, em x. Então, agora, a outra incógnita, o y, é uma constante, não é isso? Então, ó, essa derivada daqui, ó, 1 sobre y, 0. Só vai ficar, ó, o x logaritmo neperiano de y, concordam? A bem da verdade, a derivada é em x. Então, a gente teria só isso aqui, ó, x', que é esse daqui, ó, vezes o logaritmo neperiano de y, porque o logaritmo neperiano de y é uma constante, tá certo? Em relação à nossa derivada, porque é um del x. Tudo bem, pessoal? Ó, derivada de x, ó, 1 vezes o logaritmo neperiano de y, dá logaritmo neperiano de y. Olha só, pessoal. Essas funções não são iguais, ó. Como, aí você coloca assim, ó, como del m, del y é diferente de del n, del x, tá certo?
a equação diferencial, você coloca assim, pessoal, explicitada, minha Nossa Senhora, hein? Não é exata. Então, a gente não pode resolver, não é isso? Na forma de uma equação diferencial exata. A gente deve buscar um outro caminho, certo? Muito bem, pessoal. Eu achei interessante colocar essa questão 11. Eu acho que vocês já devem ter passado por ela, mas serve também para a gente entender, pessoal, a importância do teorema. Então, para a gente, quando nós estivermos diante de possibilidade daquela equação diferencial ser exata, a primeira coisa a fazer é encontrar o del m e del y, depois o del n e del x, e verificar se existe uma igualdade, tá certo, entre essas duas expressões. Se houver, é exata. Se não houver, como nesse caso aqui, ó, não é exata. Muito bem, pessoal, vamos fazer outras, certo? Ok, pessoal, ok. Mais uma questão. E aí, pessoal, vocês dão uma paradinha no vídeo e já podem, né, já resolver essa questão aí. Recordando, né, pessoal, quem é o M, quem é o N, depois encontrar o del M, del Y, del N, del X, certo? Então, vejam aqui, pessoal, ó, como essa equação diferencial, ó, ela veio na forma dy dx, então a gente deve deixá-la, né, ou reescrevê-la naquela forma que a gente já viu, né? M dx mais n dy igual a zero, não é isso? Então aqui, ó, basta passar o dx, né, pessoal? Ficaríamos com, ó, x dy igual a 2x é x menos y mais 6x ao quadrado, certo? Ó, vejam só, tudo isso aqui, né, pessoal, ó, recebe o dx, né? Então seria dx. Ok, naquele nosso padrão, pessoal, a gente teria um dx mais uma função, né? Um n dy. Então, ó, basta a gente passar essa função para o outro lado e aqui vai ficar zero, né? Então, a gente vai ter, ó, 2x exponencial de x menos y mais 6x ao quadrado dx, não é? Ó, menos x dy igual a zero. Vejam então, pessoal, ó, que aqui ao lado do dx a gente tem a nossa função m, né? E ao lado, multiplicando o dy, a gente tem a função n, certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos colocar assim, pessoal. Tem-se, ó, m, certo? M é igual a 2x é x menos y mais 6x ao quadrado, pessoal. Vejam só, o del m, a gente precisa encontrar o del m del y, que seria, né, pessoal, o del de 2x é x menos y mais 6x ao quadrado, ó, del y, não é isso? Vejam só, pessoal, essa derivada que eu estou efetuando é em relação a y, né? Certo? Percebam, o termo aqui entre parênteses, nós temos a expressão, nós temos três termos, né? Ó, 2x é x, menos y e mais 6x ao quadrado. Ó, dois desses termos, certo? Só dependem de x. Então, são constantes em relação a y. Não é isso? Então, vejam só, a derivada dessa daqui, ó, pessoal, ó, só tem x, ó, mas é em relação a zero, né? Ok? A bem da verdade, ó, 6x ao quadrado também em relação a y, zero, né? Atua como uma constante. A bem da verdade, a gente só vai ter que derivar o menos y, concordam? Então ficaria assim, ó, menos um y', não é isso? Ó? Porque é del y. Ok, então seria, ó, menos 1. Muito bem, pessoal, muito bem, certo? Então, ó, del m, del y é menos 1. Muito bem.
Vejam aí, pessoal, vejam aí. N, a gente já viu aqui, ó, é menos x, certo? Então, o del n, del x seria del de menos x, del x, né? Então, ó, seria aquilo lá, ó, menos x', né? O outro foi menos y, e agora menos x. Então, menos 1. Muito bem, pessoal, muito bem. Ó, como del m, del y é igual a del n, del x, tá certo? A equação diferencial, certo? Aí você coloca, né? Felizmente, né? Benza a Deus, né? É exata, certo? Ok, ok. Aí você vem, pessoal. Assim, vem que. Percebam, pessoal, que quando a gente tinha iniciado o nosso teorema, certo? A gente escreveu que m dx mais n dy era del f del x dx mais del f del y dy. Daí nós tiramos que o m é del f del x e o n é del f del y, não é isso? Então vejam, ó, vejam. Assim sendo, pessoal, vejam, del f del x é igual a m. Ah, professor, eu poderia colocar também del f del y igual a n? Sim, tranquilamente, porque basta só, pessoal, que agora ó, vocês vão verificar, já verificaram, né, já estudaram, né, que basta então ó, uma igualdade para a gente efetuar o desmembramento e encontrar a função f, né? Então, ó, vejam aqui, del f del x é igual a m, tudo bem. Então, ó, del f del x, ó, quem é m, pessoal? Quem é m? Vejam aí, ó, o m, pessoal, a gente já viu aqui, ó, eu até coloquei ele aqui, ó, é 2x é x menos y mais 6x ao quadrado, certo? Então, ó, vou colocá-lo aqui, ó, 2x exponencial de x menos y mais 6x ao quadrado. Tá vendo? Muito bem. Só que, pessoal, ó, olha como é interessante. Para que você agora encontre o seu f, né, você vai ter que passar o del x, e a bem da verdade ele passa como um dx, né? A gente está no plano, né? Então, ó, a gente vai ter, pessoal, já integrando. Eu já coloquei aqui o f porque eu já integrei aqui, né? O df, né? Ok? Ficaria, pessoal, a integral, então, ó, da expressão, ó, 2x é x menos y mais 6x ao quadrado, ó, dx, tá certo? Ó, olha lá, passando o dx, mas, pessoal, conforme a gente já viu, uma constante. Mas vejam, essa constante, pessoal, você pode chamar de g de y, h de y, né? Tudo bem. Então, eu vou chamar de g de y, tá? Aqui, ó, a constante, certo? Por quê, pessoal? Percebam, ó, a gente está derivando em x, vejam, a nossa integral é dx, então ó, o y aqui atua como uma constante, né? Então ele será qualquer função ali de y atua como uma constante em relação a dx, não é isso? Muito bem. Então, ó, encontrando o valor da integral, pessoal, vejam aí, ó, o nosso f seria então, ó, pessoal, aqui tem a sutileza. Essas duas integrais aqui estão tranquilas, mas essa daqui a gente vai ter que fazer por partes, mas está tranquilo também para vocês, ó, porque ficaria assim, ó, 2 vezes a integral de x é x, não é isso? Ó, dx menos, certo? Vejam aí, eu já vou colocar direto, porque a integral de menos y dx ó, é menos xy, certo? Mais a integral de 6x ao quadrado dx, ó, é 6x ao cubo sobre 3, então dá 2x ao cubo, tá certo? Ok. Eu deixei, pessoal, só essa integral aqui mesmo, que ela demanda uma certa sutileza, né? Essas outras duas estão bem tranquilas, né? Estão bem tranquilas. Muito bem. Mas, ó, pessoal, aqui, a gente fazendo isso aqui por partes, fica bem sossegado, certo? Então, aqui, ó, ela seria ó, 2 vezes, né, ó, x é x, menos é x, não é isso? Foi isso que vocês encontraram aí? Oi, né? Então tá. Porque, pessoal, tá bem tranquilo, né? Olha só, deixa eu ver só se eu coloco ela aqui, ó, pessoal. Ela seria isso aqui, ó. X é x, dx, né? A gente pode chamar o nosso u de x, certo? E aqui, pessoal, esse daqui, ó, vamos colocar assim, ó, o dv, né?
o dv seria x dx. Vejam, pessoal, aqui a gente gera um du, no caso dx, porque o u é x, né? Então, du dx. Muito bem. O dv, como é x dx, vejam que o v seria a integral disso. Ora, a integral da exponencial é a própria exponencial, tá certo? Então, vejam aí, para o u sendo x e o dv sendo x dx, o du é dx e o v é x. Vejam então aqui, pessoal, que deixa eu colocar aqui em cima, aqui seria a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Só recordando, eu sei que vocês já sabem, mas é só para recordar. Então, vejam aí, então, a bem da verdade, a integral de x é x dx seria, pessoal, vamos lá, seria o dv, né, u vezes v, u é x e o v é exponencial de x. Então, u vezes v, x vezes é x, menos a integral de v, o v foi a exponencial de x, du, mas o du é dx, certo? Olha lá, seria x é x, menos a integral da exponencial de x. Então, a exponencial de x. Foi por isso, meus amiguinhos, que eu já coloquei aqui, x é x menos é x, certo? É um resultado clássico, né? O mundo inteiro sabe, o mundo inteiro sabe. Então, fica, pessoal, f é igual, 2x é x, menos 2 exponencial de x, menos xy, mais 2x ao cubo, mais gy, tá bom? Aqui, pessoal, eu efetuei, se vocês também pensaram, né? Porque é uma sutileza aí. Professor, não podia ter colocado já a exponencial de x aqui em evidência? Poderia. Mas só que é o seguinte, pessoal, a gente vai ter agora que derivar essa função aqui de f, ainda aparece o g de y aqui, não é isso? A gente precisa encontrar o g de y, porque, a bem da verdade, o f, conforme a gente já viu, a função dele aí é daquele z, né? Ele é uma constante, um c, né? Muito bem. Só que agora, pessoal, quando a gente encontra o f em função do nosso del f, del x igual a m, não esqueçam agora que a gente tem que fazer o del f, del y igual a n, tá certo? Eu vou colocar aqui, pessoal, um asterisco, certo? Vejam só, vejam só. Vamos colocar assim, pessoal, finalizando, né? Finalizando, tem-se, certo? Porque, vejam só, pessoal, vejam só, como nós já encontramos o nosso f, vejam então, o del f, del y não é igual a n? A gente já viu que o del f del x é m e o del f del y é n. Muito bem. Quando a gente encontra a função f, vejam só, pessoal, a gente precisa encontrar o del desta função, que é 2x é x, certo? Menos 2 exponencial de x, certo? Menos xy, mais 2x ao cubo, mais g de y. Olha a sutileza, pessoal. Olha a sutileza. Tudo isso aqui, é del y, né? Pode passar o risco, pode só, tá bom? Até aqui tá. O entendimento é pleno, né, pessoal? Isso aqui é igual a n, mas o n na questão, pessoal, é menos x. Então vamos colocar aqui, menos x, não é isso? Muito bem. Então vejam só. Tudo isso a gente está fazendo para encontrar a nossa constante g de y, né? Ok? Vejam só, pessoal, é o del desta função, mas é del y, certo? Então, a derivada é toda em relação a y. Então, perceba, a primeira função é 2x é x, só tem x, então é zero, constante. A outra também, zero, certo? Depois é que aparece um y, pessoal, fica menos xy. Então, ficaria assim, eu vou até escrever, menos x, vezes a derivada de y. É a única função até agora que apareceu em y, né? Depois, mais 2x ao cubo, mas é tudo x aqui, eu estou derivando em relação a y, então é zero. E, por fim, pessoal, sobra só a função g de y, mas ela é uma função g de y, está derivando em y, então ficaria, g' de y, né? Igual a menos x. Muito bem, pessoal. Vejam que o y' dá 1, aqui, isso daqui dá 1. Então, menos x vezes 1, menos x, mais g' de y igual a menos x. Olha que coisa engraçada, pessoal.
Ó, menos x mais x, ó, então o g' de y é igual a zero, tá certo? Então, qual a derivada que a gente tem, né? De uma função. Qual é a função cuja derivada, ó, é zero? Então, o nosso g de y, pessoal, é uma constante, certo? É uma constante. Pessoal, aqui vocês podem colocar um C1, a letra que vocês acharem melhor, C, K, né? Tá bom? Então, eu vou colocar aqui um C1, tá? Para dizer que é a constante, certo? Porque, pessoal, vejam só, a gente já garantiu, então, que o G1 é uma constante, então agora eu preciso voltar para a minha função f, concordam? Certo, certo. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui, pessoal. Ó, vejam só, vejam só. Eu vou colocar aqui, ó. Não esquecendo, tá certo? Que, ok, pessoal? Vejam quem é o f, ó. F é igual a, olha lá, 2x é x menos 2 exponencial de x, certo? Menos xy, mais 2x ao cubo, ó, né? Mais g de y, concordam? Não é isso? Ok? Mas vejam, ó, o seu f, tá certo? Para que fosse mantida a equação diferencial exata, tá certo? O f é uma constante, né? Então, essa constante f daqui, pessoal, você pode chamar de c, tá? Mas eu vou chamar aqui, ó, de um C2, certo? Então, vejam aí, ó, vejam aí. Ó, então, ó, 2x é x, menos 2 é x, menos xy, mais 2x ao cubo, mais, ó, o seu g de y foi uma constante, está aqui, ó, eu estou chamando de C1. Tudo isso aqui não é igual a uma constante, ó, C2, certo? Que seria, então, C2 é aquela constante da sua função f, né? Ok? Muito bem. Muito bem, pessoal. Então, vejam aí, ó, o nosso 2x é x, menos 2 é x, menos xy, mais 2x ao cubo, é igual, ó, a um C2 menos C1. É por isso, pessoal, então, que aparece geralmente, né, as respostas clássicas dos livros aparecem lá só um C ou só um K. Geralmente, então, será a diferença entre duas constantes, né? A constante do seu termo G de Y ou, sei lá, um H de X, não é isso? E também a constante, essa diferença entre a constante do F e a constante desse termo. Não é isso? É por isso que apareceu lá um C2 menos C1. Então ficaria assim, né, pessoal? 2x é x, menos 2 é x, ó, menos xy, mais 2x ao cubo, igual a C. Pronto, essa resposta aqui já está excelente. É a resposta clássica. Mas veja que o C, que aparece como resposta no livro, ou em outros livros, né? É sempre uma diferença dessas constantes. Por isso é que eu acho interessante quando nós formos resolver equações diferenciais exatas, pessoal, a primeira constante a gente chama de C1, no final lá o seu F você chama de C2 e essa diferença você chama de C ou de K. Eu acho que fica mais bem explicitado, né? E aqui, pessoal, ó, apareceu o 2x aqui, também a gente poderia colocar o 2x em evidência, né? Ok? Ficaria aí, ó, 2 exponencial de x vezes x menos 1, também poderia ser, sem problema nenhum, menos xy mais 2x ao cubo igual a c. Tá bom, pessoal? É isso daí, ó. Acho que foi uma questão, pessoal, bem interessante para a gente pensar nas equações diferenciais exatas, não é isso? Ok? Vamos fazer outra, né, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só apagar lá do outro lado, pessoal, para a gente começar, tá bom?
Ok, deixa eu só apagar esse pedacinho aqui, pessoal, para a gente começar. Vamos lá. É a questão 9 aí, pessoal. Quem tiver com o livro, se já fez, beleza, já pode partir, né? Faz mais questões. Quanto mais questões fizer, pessoal, melhor, né? Ok, pessoal. Então, ó, vejam só. Especificamente, pessoal, na questão 9, vejam aí, a gente tem, ó, y ao cubo menos y ao quadrado, seno de x menos x dx, ó. Então, ó, aqui já está na forma do m dx, ó, mais, né, ó, percebam aí, ó, o 3xy ao quadrado mais 2y cosseno de x, ó, n dy igual a zero, certo? Então, vejam aí, pessoal, ó, o m de xy seria, pessoal, ó, y ao cubo menos y ao quadrado, seno de x menos x. Ok. Então, o del m, né, del y, pessoal, seria o del de y ao cubo menos y ao quadrado, seno de x menos x. Ó, vejam só, del y, né? Essa expressão aí toda, pessoal, ela está sendo derivada em relação a y. Vejam que o último termo, que é menos x, ó, atua como uma constante. Então, esse último termo ele já vai ser cancelado. É uma derivada de uma constante. Então, a bem da verdade, vamos lá, derivar o primeiro termo, que é y ao cubo, certo? Então, ficaria assim, ó, y ao cubo, ó, linha menos seno de x vezes y ao quadrado, ó, linha. Pronto, meus amiguinhos, é isso daqui. Exatamente isso, ó. Para o nosso del m, del y ter o seguinte valor. A derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado, menos seno de x vezes a derivada de y ao quadrado, que é 2y, né? Então, vamos colocar assim, ó, 2 seno de x, y. Pronto, meus amiguinhos, ó, o del m, del y é 3y ao quadrado, menos 2x, 2 seno de x, y. O del n, del x, pessoal, tem que ter o mesmo valor. Vejam só, o n de x, y, certo? Será, pessoal, 3xy ao quadrado mais 2y cosseno de x, ok? Vejam que o del n del x, pessoal, será o del de 3xy ao quadrado, 2y cosseno de x, ó, del x. Muito bem. Então, o del n del x será, vamos lá, pessoal, a primeira derivada, pessoal, é em relação aqui, ó, a x, mas tenho aqui, ó, o x aqui. O 3y ao quadrado atua como uma constante, então fica 3y ao quadrado vezes x', que a bem da verdade dá 1. Então aqui para a gente está tranquilo. Depois, ó, do outro lado, tem o cosseno de x, né? Ó, é a única função aqui em x. O 2y atua como uma constante. Fica 2y, a derivada do cosseno de x. Não é isso? Então a gente vai ter, pessoal, del n del x vai ser, ó, 3y ao quadrado mais 2y vezes a derivada do cosseno, ó, que é menos o seno. Não é isso? Muito bem. Então, ó, o del n del x vai ser, pessoal, 3y ao quadrado menos 2y, olha lá, seno de x. Ou, pessoal, ordenando como lá, como aquela questão, vamos ordenar, né? 2 seno de x, y, né? A gente tinha colocado 2y seno de x, 2 seno de x, a mesma coisa, certo? Então, vejam só como del m, del y é igual a del n, del x, certo? A equação diferencial é exata. Muito bem, pessoal. Se ela é exata, pessoal, então vamos fazer, né? Del f del x igual a m, ou del f del y igual a n, tá certo? Vamos lá. Eu vou ter aqui, pessoal, ó, deixa eu só apagar aqui, já para a gente colocar essa parte aqui, ó. Vamos colocar assim, ó, teremos, certo? Teremos, certo? Del f, del x, igual a m, certo? Aí, ó, porque o m já está aqui embaixo, não é isso? Ok? Vamos colocar. Assim, pessoal, ó, del f, del x, é igual, pessoal, a y ao cubo,
menos y ao quadrado seno de x menos x, ok? É isso aí, é isso aí. Certo, pessoal? Então, vejam só. Daqui, né, pessoal, a gente tira ó, que o nosso f vai ser a integral, então, de y ao cubo menos y ao quadrado. Olha lá, pessoal, seno de x, menos x dx, certo? Mais uma constante. Pronto, ó, como eu estou derivando em relação a x, ó, a gente falou que a nossa constante aqui vai ser o g de y, né? Pessoal, uma excelente tarefa para vocês, se já fizeram aí tranquilo, fazem também partindo do del f, del y igual a n também, né? F igual função dy mais um g de x, né? Também seria um h de x. Também seria bem bacana fazer usando os dois caminhos, né? Também é uma tarefa interessante, se vocês não já fizeram, né? Ok. Vamos lá, pessoal. Então, ó, o nosso f aí, pessoal, vai ser, olha só, como eu estou derivando em relação a x, ok? Então, ó, vai ficar, então, pessoal, y ao cubo vezes x. Então, ó, x vezes y ao cubo, certo? Menos, pessoal, menos. Ó, a integral de y ao quadrado, certo? Seno de x. Vamos fazer já direto, né? Porque, ó, para dar a integral do seno de x dx seria menos o cosseno de x. Não é isso? Então, ó, vai ficar já ó, mais cosseno de x, pessoal, vezes y ao quadrado, né? Já que o y ao quadrado é uma constante, não é? Ok? E aí, pessoal, ó, menos a integral de x dx, ó, mas a integral de x, ó, é x ao quadrado sobre 2 mais o g de y, né? Ó, só reprisando, tá? Porque eu já coloquei direto, né? Mas tá tranquilo, né, pessoal? Tá tranquilo. Vejam só, a primeira integral é a integral de y ao cubo, ó, dx, mas o y ao cubo é constante, aí eu trouxe ele para cá, fica só a integral de dx, ó, que é x. Certo? Aqui eu só fiz ordenar, né? X, y ao cubo, mas também podia deixar y ao cubo vezes x, tranquilo. Ok, a outra integral, pessoal, ó, é menos y ao quadrado, seno de x, dx. Vejam então ó, que o y ao quadrado é uma constante, eu já deixei aqui. A bem da verdade, a gente só está integrando seno de x, dx. Mas a integral do seno de x é menos o cosseno de x, né? Já que a derivada do cosseno de x é menos seno de x, o menos com menos dá seno de x. Então, ó, como a integral do seno de x dx dá menos o cosseno de x, pessoal, tem esse outro menos aqui, ó, por isso é que ficou mais. Mais cosseno de x vezes y ao quadrado. Ok. Aí, por fim, pessoal, foi menos a integral de x dx, ó, que é x ao quadrado sobre 2, né? Ok? Tá certo. Aí, vejam só. Prosseguindo, né? Prosseguindo. Vem que, né? O próximo passo, pessoal, o próximo passo, ó. Vejam, o nosso del f, né? Del y é igual a n. Não é isso? Ou seja, agora eu faço a derivada parcial de f em relação a y, né? Já que eu tenho f. Tudo bem. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, pessoal, vai ficar xy ao cubo mais cosseno de x, y ao quadrado, menos x ao quadrado sobre 2, mais g de y, certo? Ó, é del y, né? Igual a n, certo? Mas quem é n? Aqui, pessoal, ó, vamos ver aqui, vai aqui, dá para a gente colocar aqui, ó, o n está aqui ele, ó, 3x, vamos colocar aqui, 3xy ao quadrado, mais 2y cosseno de x, tá certo? Pronto, vai ficar mais interessante aí, porque é o seguinte, agora, né, pessoal, o lado esquerdo, a gente tem que derivar todo em relação a y, não é isso? Vamos ver então. Vejam só, pessoal, olha só. A primeira derivada desse termo aqui, ó, xy ao cubo, certo? Ó, como é em relação a y, então interessa porque tem y ao cubo aqui, né? Então ficaria assim, ó, x vezes y ao cubo, ó, linha, certo? Depois, ó, cosseno de x, y ao quadrado. Interessa porque tem y ao quadrado. Então fica, ó, mais cosseno de x vezes y ao quadrado, ó, linha. Certo? Muito bem, muito bem. Depois, x ao quadrado sobre 2 é constante, 0. Certo? E depois, ó,
G de y em relação a y daria mais G' de y igual a n, que é 3xy ao quadrado, mais 2y cosseno de x, ou 2 cosseno de xy, né? Ok. Ó, pessoal, aqui dá 3y ao quadrado, então dá 3xy ao quadrado, mais 2y, 2 cosseno de xy, mais g de linha y, igual a 3xy ao quadrado, mais 2y cosseno de x. Olha, pessoal, aqui, ó, dá para cancelar os dois, né? Ó, ok? Certo? Então, novamente aqui, ó, ficou g' de y igual a zero, né? Então, g de y, a gente já viu, né? A primeira constante para o y, a gente, vamos chamar de C1, né? Ok? Então, g de y igual a C1, certo? Muito bem. Vamos colocar assim, pessoal. Finalmente, certo? Tem-se. Vejam só, quem era o nosso F? Ó? O nosso F está aqui, pessoal. Ó. Nosso F está aqui. Ó. F é igual a xy ao cubo mais cosseno de xy ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2, tá certo? Mais g de y, né? Ou seja, vamos lá, xy ao cubo mais cosseno de xy ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2 mais g de y. O g de y, a constante para o g de y, a gente está chamando de C1, né? Vejam que tudo isso aqui, pessoal, ó, é uma constante, a gente está definindo, foi o início, né? Do que nós começamos a fazer a definição da nossa equação diferencial exata, né? Lá o z é uma constante, então o dz é zero. Muito bem. Então, ó, vejam só, o f a gente está chamando essa constante aqui, C2 é a constante do f, né? Então, ó, xy ao cubo mais cosseno de xy ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2, ó, é igual a C2 menos C1. Então, ó, xy ao cubo mais cosseno de xy ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2 é igual a C. Olha aí, pessoal. Beleza, é a nossa resposta. Pessoal, com isso, nós terminamos, então, tá certo? Essa apresentação para as equações diferenciais exatas, tá? E aí, pessoal, na próxima aula, a gente já vai verificar, a gente começa com as equações lineares de primeira ordem, tá certo? Então, valeu, pessoal, tudo de bom. Até a próxima.